Sejam muito bem-vindos ao podcast Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, junto com meu amigo Eric Yashaya, vamos conduzir uma entrevista hoje com dois convidados, Adenilson e Ícaro. Bom, Adenilson é fundador e CEO da Best Content AI, plataforma de IA e automação para comunicação digital, ex-fundador do Rastreia Pet. Hoje dedica-se à expansão global da Best Content AI e ao lançamento de sua nova startup de infraestrutura financeira, SaaS. O nosso amigo Ícaro, cofundador e CMO da Best Content AI, plataforma de inteligência artificial que já ajudou mais de 49 mil usuários a criarem conteúdo de forma automatizada. Antes de empreender, ele atuou como Product Marketing e Product Owner, SDR e Closer em startups de empresas de tecnologia. Hoje lidera áreas de marketing, comercial e experiência do cliente da Best Content, ao mesmo tempo em que desenvolve uma nova startup de infraestrutura financeira para o SaaS. Meus amigos, muito bem-vindos. Eu fico muito grato, nós ficamos muito gratos por terem aceitado o nosso convite para hoje. Maravilha. Eric, o show, muito obrigado, eu que agradeço. Perfeito, pessoal. Vamos começar. Perfeito. O show, hoje nós estamos com uma dupla aqui de sucesso, hein? Conta pra gente aí, como é que foi essa jornada? Começa aí pra gente. Ah, bacana. Então, eu acho que para começar a contar a história, o Adenilson é o melhor, né? Até porque ele foi o primeiro fundador da Best Content, mas a nossa história como sócios começou na empresa que a gente trabalhava. E aí, depois de trabalhar ali durante um ano juntos, o Adenilson me convidou. Na verdade, a gente chegou a criar Tava esquecendo dessa parte fundamental, né? A gente chegou a criar um projeto antes, e aí esse projeto acabou sendo engavetado. Mas nesse projeto a gente percebeu um pouco da nossa dinâmica, como é que funcionava. E aí o Adenilson me convidou para fazer parte da Best Content, até por isso ele é o fundador e eu sou o cofundador, né? E aí acho que vale a pena explicar um pouco como é que nasceu a Best Content, né? Perfeito, né? A Best Content surgiu aí logo no início do boom da IA, né? Que eu posso dizer, eu creio que foi ali no início do ano de 2023. Né? Teve um pouquinho ali no final de 2022, mas 2023 foi quando todo mundo estava sabendo que existia um GPT, né? Que era o GPT-3. Muito ruim, só que estava todo mundo de boca aberta. E aí nisso eu vi, cara, estamos aqui mais uma vez numa revolução, onde vão surgir novas empresas, novos negócios, novos modelos de negócio, novos trabalhos, e eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu estava buscando o que é que eu consigo fazer, o que é que está disponível com os recursos que eu tenho, o que é que eu consigo fazer. Então pensei em várias coisas, né? E uma das coisas que eu já tive experiência antes, né? Inclusive por conta de outras empresas que eu criei, né? Como empreendedor acaba você fazendo tudo, né? E aí eu pensei, cara, por que não criar uma empresa que cria conteúdo para rede social, né? E não só o texto, né? Porque o que é que inovaria ali? É o design, é um vídeo, né? Então, posso dizer que a gente é uma das primeiras empresas, né, principalmente no Brasil, a criar arte, né, com inteligência artificial. A gente, claro, lá fora sempre é mais adiantado, né? Então a gente até conheceu empresa lá fora também que fazia algo parecido, o nome é Predis AI. E aí eu fundei a empresa, né, junto com outra pessoa, mas no caso a pessoa acabou que não era tão empreendedora, ela não estava se sentindo confortável, não estava, sabe, um negócio bacana. E acabou que fez sentido ela seguir outro caminho, né? Então eu fiquei sozinho nessa jornada aí por um tempo. E aí o Ícaro, ele trabalhava com ele e a gente fundou não era nenhuma startup, era um projeto mesmo, mas a gente tinha um objetivo também de ganhar dinheiro. Acho que a gente pode chamar de repositório de inteligência artificial, né? A gente compilou todas as inteligências artificiais em um único lugar e a ideia era orientar as pessoas a escolher a melhor IA para cada demanda. Acabou que o modelo de negócio era um pouco mais complicado do que a gente esperava. Como a gente queria ganhar dinheiro também, né? O empreendedor tá toda hora pensando também como é que consegue monetizar. E a gente começou a monetizar, até hoje a gente saca um dinheiro ali todo mês, né? Que é com Ads, né? Sim. Então a gente tem um Google Ads lá instalado. E a afiliação. Afiliação também, que acaba, a pessoa entra ali, vê um IA, gosta, assina, e a gente tem um link de afiliado, acaba ganhando dinheiro também em cima, né? E nesse caminho, a gente viu que não ia ter a escala que a gente queria. A gente quer uma escala. O que é que vai escalar mais? O que é que vai dar mais dinheiro? O que é que chegar ao bilhão? O que é que chegar a 1 milhão, né? Sim. Então, eu nesse projeto, e assim, depois de eu ter tido outras empresas, com outros sócios, tive mais de um sócio, né? Vários, eu posso dizer que talvez até uns 4 no geral, ou 5, em projetos que talvez não foram nem para frente, mas foi bastante. Então, assim, eu tive muito cuidado ao chamar a próxima pessoa, né? Então, por mais que eu conhecesse muita gente boa de várias áreas, o Ícaro foi o cara que demonstrou ser uma pessoa muito boa para tocar qualquer projeto de
de negócio mesmo, né? Então, assim, mais casca grossa, né? Não tem esse mimimi, sabe? Faz o que tem que fazer, se tiver que trabalhar de madrugada, trabalha, né? Então, inclusive, na virada da Best Content, né? No dia que fez as primeiras vendas que a gente viu, cara, vai escalar agora, vai crescer o negócio. A gente ficou até 4 da manhã e a gente tinha que trabalhar no outro dia. 8 da manhã a gente estava de pé para ir para a gente trabalhava junto na mesma empresa, né? Sei. Então a gente chegou lá que nem um zumbi no trabalho, só que eram as vendas caindo e a gente... Mas a gente era meio maluco, vai. então a gente chegava lá no café, né? Ele falou, não, a gente trabalhava lá, fazia tudo, entregava, né? Inclusive, durante esse processo eu ainda tinha sido promovido, né? Porque eu entregava, então fazia o que tinha que fazer. Né? E foi nessa jornada que a gente, vamos ser sócios, né? Então, inclusive, a gente está abrindo outra empresa também, né? Inclusive, você falou no currículo sobre a infraestrutura SaaS, né? A gente está abrindo outra empresa juntos, então... Que é a Heaven Pay. Em breve, vocês vão ouvir falar bastante. Como é o nome? Heaven Pay. Heaven Pay. Isso. Pronto, legal. Quem sabe a gente não veio outro momento para falar sobre ela, né? Isso, Mas, não, beleza. Eu acho que assim, eu falei muito, mas de forma resumida é isso. Né? Essa questão de sócio é como um casamento, sabe? Eu já passei por vários negócios aí e você tem que saber escolher o sócio, né? Então, até quando eu vim para Fortaleza, o meu último negócio que eu quebrei, ele estava lá no Rio de Janeiro, né? Aconteceu, eu já morava em Brasília quando voltei para cá, mas a empresa foi fundada no Rio de Janeiro. E acabei saindo do negócio por causa do que não deu muito match com os sócios e investidores, que eles entraram na operação, enfim. E aí, uma coisa que eu aprendi nessa última vez foi que sócio é igual a casamento, né? Então você tem que escolher muito bem o sócio, porque se você não escolher bem o sócio, aí acabou-se, meu amigo. Não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Envolve integridade, lealdade, sabe? Então... Compreensão também, né? Porque às vezes a vida de um tá mais bagunçada do que a do outro e tem que ter compreensão. Isso, aquilo vai equilibrando. Para equilibrar. Por isso, é igual um casamento. Por isso que eu falo, o pessoal vem falar, não, Choca, vamos fazer um negócio, vamos ser sócio. Eu disse, não, rapaz, primeiro a gente namora, vamos fazer um projeto, ver se o projeto dá certo, porque sociedade é casamento. Às vezes a pessoa pensa que é só ter um técnico complementar, né? Só que tal hora você tá lá ali 1 ano e começa a dar alguma merda e a pior coisa que tem é dar merda com sócio. Isso. É tão ruim quanto de casamento e às vezes até pior, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas é isso. A jornada de empreendedorismo é você vai aprendendo, vai ver com um sócio não deu certo, ver com o outro não deu certo. Sim. E você vai fazendo assim os negócios caminharem ali da melhor forma possível. Exatamente. Perfeito. Todos os negócios que você passou, foi todos nessa área de tecnologia? Você ainda tentou algumas coisas diferentes? Mais ou menos. Né? Eu posso citar aqui que eu sempre fui empreendedor, sempre. Então, assim, eu de forma resumida, eu vim de uma família humilde, né? Então, eu tô virando self-made, né? Cada dia aí eu tô virando mais uma pessoa que representa o que é um self-made, né? E eu posso dizer que o meu primeiro negócio, eu tinha cerca, sei lá, de 10 anos de idade, que não sei se vocês lembram que tinha aqueles pirulitos que vocês, depois que chupava, virava um paralelepípedo, você jogava e saía. O que é que eu fazia? Eu chupava pirulito e vendia o negócio, né? Só que ali era o quê? Eu vendia pra quem? Pra familiar, né? Criança ali, na escola não dá certo. E outro negócio foi vender adesivo, que eu comprava 50 centavos e vendia R$2. Isso aconteceu mesmo, foi eu já era mais maduro, né? Já tinha uns 14 anos, 12 anos na verdade por aí. Vendia na escola. E aí, tive outras experiências, né? Loja de roupa de personalizado, né? Então eu fui no centro saber como é que era, como é que o staff na fábrica, então eu não cheguei a botar pra frente, eu tava meio maluco, nesse tempo eu chamei 5 sócios para fazer um negócio simples. Aí eu também não tinha dinheiro, eu queria juntar dinheiro com o pessoal, né? Então foi uma das experiências mais legais que eu tive. E aí a gente, um cara que era tatuador, amigo de outro amigo que fazia arte, sabe? Mas não deu certo, tipo assim, enfim, aprendizado, né? E teve outros negócios também, teve a Luxme, que era um e-commerce via WhatsApp, hoje em dia tem muitos, mas na época que eu tive essa ideia foi bastante inovadora, só que eu tinha 21 anos e foi aí que eu tive meu primeiro contato com pessoas reais. Tipo, as pessoas reais que eu digo não é amigo, não é familiar, não é amigo de amigo, não é pessoas que eu não conhecia na vida. Então ali eu tava aprendendo sobre lançamento, eu coloquei um monte de gente no grupo, o pessoal já tava usando, tava botando todo o passagem de gasto, não tinha nem check-out nem nada. Só que aquilo estava me causando na época, né, eu ainda trabalhava, eu sempre trabalhei e fiz uma coisa ao mesmo tempo, né? Aquilo estava me causando um certo ansiedade, eu ainda era muito novo, né? Tipo, era entre meus 21 anos ali, eu acho que era 21 anos que eu tinha. E eu não estava sabendo lidar com tanta gente tendo que falar comigo e bug, sabe? E eu tendo que trabalhar na outra empresa, então aquilo foi... eu achei um fracasso eu ter parado aquele projeto, porque era um negócio que dava para ter dado certo. Talvez tenha sido ele que tivesse me deixado rico, né?
Então, foi muito por medo mesmo, né? Eu falei, eu não sabia implementar um checkout, infraestrutura de pagamento, não sabia. Então, assim, é experiência, né? Sim, sim. E assim, um negócio que fez eu ver que eu era um bom empreendedor, né, digamos assim, foi a Rastia Pet, né? A Rastia Pet, ela foi uma empresa que, inclusive, ela faliu, mas era uma empresa que vez ou outra ainda pensa, cara, eu devia abrir esse negócio de novo, sabe? Porque tem mercado, mas é um mercado que não acaba, é um produto que é simples de fazer, né? E ao mesmo tempo foi onde eu empreendi na parte física também, que foi o meu problema. O problema não foi na parte técnica, foi no físico. O que é que acontece? O que era a Rastia Pet? A Rastia Pet começou com um produto muito simples, como todo empreendedor sabia que eu podia fazer algo muito maior depois, mas você começa com simples. Era um chaveiro, custava menos de R$1 de chaveiro. Eu cheguei a vender a R$99. Então começa daí, para você ver como é um negócio lucrativo. O que é que eu fiz? Aprendi a fazer chaveiro, botei um QR Code atrás com resina, né? Eu mesmo fabricava lá. E era literalmente um chaveiro, você olhava, era um chaveiro. E aí era R$1 e eu fui no Mercado Livre, comprei como é uma embalagem para embalar bijuteria e sabe? Um negócio muito simples. E botava num papel impresso, né? Um papel, não lembro, né? Tem uns nomes de papel bom, né? Enfim. E aí comecei a fazer anúncio, vendeu, né? Então assim, eu cheguei a vender por R$99, só que o teste que eu fiz, que fez mais sentido para a escala, só que eu era muito amador, foi R$39,90. Então tinha gente que tinha 8 cachorros, incrivelmente tinha 8 cachorros e comprava de muito, teve uma vez que caiu, que era R$700, eu ficava, caraca, isso aqui tá dando muito certo e tal. E aí o que é que eu fiz? Tava dando lucro, eu tava botando até dinheiro no bolso já, tava somando com o meu salário, né? Aí eu fui na minha confiança, vou lançar o produto oficial dessa versão, né? Dessa questão do QR Code que vai para a página do pet, com o nomezinho, com, sabe, o endereço da pessoa para deixar o pet se ele se perder, né? Ele disparava a localização também pro dono do pet, quando a pessoa lia o QR Code. E aí eu fui numa fábrica, né? Aliás, eu fui atrás de uma fábrica em São Paulo que fabricava o jeito que eu queria. Então eu fui muito rigoroso. Eu quero 1 milímetro disso aqui, 1,5 milímetro disso aqui tem que ser isso de espessura. E o pessoal fez. Aí deram a opção de metais lá, o único metal que eu escolhi de metal. Aí eu fui atrás de melhorar também todos os outros aspectos, né? E aí a caixinha que eu fiz, a caixinha era o custo de R$2, né? E assim, no final, não era tão caro ainda. Eu acho que no final o produto total deu cerca de R$7. Eu comecei a vender mais caro, R$59,90 era o preço oficial. O que acontece? Pô, um produto muito mais bonito, um produto premium, tinha a qualidade premium, você via assim, olhando pro produto, você olhava, caraca, esse é um produto premium, eu pagaria caro por isso. E era o que os clientes estavam achando. Aí eu comecei a fazer anúncio e comecei a vender do mesmo jeito. Aí comecei a vender mais. Então assim, eu cheguei a R$40 mil de faturamento no mês. Né? Então foi tipo cerca de... Pronto, esse produto novo, né? Com esse produto novo foi 40 mil, com o antigo foi cerca de 30 mil, por aí. Né? E aí o que acontece? Quando eu fiz o produto, eu fiz uma caixa e tal, né? Tinha uma pessoa que estava trabalhando comigo, já tinha contratado 2 pessoas, um Customer Success, né? E outra pessoa que estava construindo lá a parte operacional. E comecei a vender. Passei um mês vendendo muito. Então foi R$40 mil vendido. Né? E assim, eu não tinha dinheiro em caixa, amador, tava botando dinheiro no bolso, tava gastando. Então isso aqui é um dos aprendizados, tá? Tipo assim, não façam isso em casa, guardem o dinheiro é da empresa ainda. E eu realmente gastei tudo, né? E assim, novo, né? Ganhando dinheiro, eu vou gastar. Aí comprar logo um carro novo, e é isso aí. Mora na beira-mar. Pegou logo a beira-mar. Mora na beira-mar. Não, mas corta aí, cara, tô brincando. Mas qual é o principal benefício para quem comprava o chaveiro? O pet, é claro que eu, como vendedor, eu tinha que expor a pessoa ao perigo de perder o pet. Né? Então eu falava, olha, você pode estar numa praia, pode estar com o portão aberto, o pet pode fugir. E só porque você não tem um contato, o seu contato, né, seu pet vai se perder. Então tinha até uma objeção, que era, mas eu posso comprar um chaveirinho mais barato, só com um número, né? Aí eu falava assim, tipo assim, mas a pessoa pode ser uma pessoa maliciosa, pode simplesmente jogar fora. Né? Então assim, qualquer pessoa que vê um pet usando um QR Code, ela vai ter curiosidade para saber o que é aquilo. E ela abre, e quando ela abre, já dispara a localização. Né? Então assim, era outro benefício que ela tinha. E a pessoa que faz a leitura via todos os dados, via assim, qual é o WhatsApp do dono, para entrar em contato, né? Então, assim, imagine que seu pet sai de casa porque está com o portão aberto, ela consegue, né, encontrar ali,
né? Então a pessoa liga, alô, encontrei seu pet aqui, tá perdido, tá saudável, né? Tipo, você teve um acidente, então tinha lá as vacinas que ele tomou, os remédios que ele tinha alergia, por exemplo. O produto pegava muito no emocional, né? Muito no emocional, cara. Então, assim, até hoje eu penso, cara, eu devia lançar mais, não tenho mais tempo. Hoje eu tenho que focar numa coisa, outra coisa que eu aprendi, né? Segundo aprendizado, foca numa coisa, né? Até virar, porque senão se der muito alt-tab vai dar tudo errado. Perfeito. É isso mesmo. Essa vida de empreendedor, a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas para poder dar foco ali naquelas coisas que podem dar resultado. Isso. Perfeito, perfeito. E falando do que deu errado, né? Por que ela faliu? Eu acho que é a maior... Por que algo que era tão legal, né? Com alto potencial faliu? Esse primeiro mês que eu vim em 40 mil, basicamente, inclusive na minha idade, eu achei um negócio, foi um momento muito difícil na minha vida. 23 anos de idade, tipo assim, família que não podia arcar com meus problemas. Sempre fui eu que tive que arcar com meus problemas, né? Basicamente, esses 40 mil reais eu tive que reembolsar ou pagar mais caro para fazer reenvio, né? No começo, o que acontece? O produto não estava dando um match, né? Entre a resina e o material ali. Então, assim, eu vendia, um mês depois, uma pessoa que estava fabricando, e né, ela olhou, ei, Adenilson, tem gente pedindo para reenviar aqui e tal, reembolso, umas 2 pessoas em um dia. Aí eu, caraca, estranho, nunca teve isso, o outro não tinha isso. Aí eu falei, reenvia aí. Só que reenviar é mais caro. Reenviar de Fortaleza para São Paulo é extremamente caro. É mais fácil reembolsar, né? Só que eu não, reenvia. Aí no outro dia vem mais uma pessoa, não, reenvia. É só um problema, vamos resolver aqui, besteira. Só que no final desse período foi quase todo mundo. Foi tipo assim, 90% das pessoas pediram reembolso ou eu tive que reenviar. E deu muito problema, aí tinha gente no Reclame Aqui, aí tinha gente entrando em contato, sabe? E eu, caraca, o que é que eu faço aqui, velho? Negócio desse. E eu sem dinheiro pra, tipo assim, embolsar todo mundo, que não tinha caixa também. E assim, fazendo anúncio, o anúncio é caro também, né? Então você perdia ali mais do que os R$ 59,90, porque você tá fazendo anúncio, tá fazendo um envio, sabe? Então foi isso aí. Então assim, eu acho que outro aprendizado, talvez no terceiro aqui que eu tô falando, seja você realmente fazer um teste rigoroso, da mesma forma que você faz um teste de software. Isso, né? Exatamente. Então assim, mas assim, pelo meu conhecimento de produto físico, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Mas assim, a maioria dos empreendedores aqui no Nordeste aprende dessa forma, a gente aprende errando, porque uma das coisas que falta aqui realmente no Nordeste são mentores com experiência para mentorar aqueles que estão iniciando. Então, a gente tem muito mentor teórico, né? São professores que estudam aquele conteúdo e tal, é importante a teoria sim, mas a gente tem uma falta aqui no Nordeste de mentores práticos. Muitas startups que têm sucesso aqui acabam indo para o Sudeste. E aqueles founders são raros os founders que ficam por aqui e se tornam mentores. Então a gente tem uma carência muito grande de ter mentorias de pessoas experientes que podem chegar ali no início do processo e dizer, rapaz, cuida disso, cuida daquilo, outro, tal, não sei o quê. Obviamente alguns erros a gente comete são até erros básicos, né? Assim como eu cometi a minha última empresa, eu peguei... assinei um contrato com o investidor permitindo que ele entrasse na operação, um erro básico, né? Hoje o investidor entrar na operação, ninguém admite mais isso, né? Uhum. Mas eu assinei e, enfim, a gente comete erros básicos quando está aprendendo, né? Mas também tem essa vantagem de você errar. Você aprende e nunca mais esquece. Você aprendeu com a dor, então quando você aprende com a dor, aí é outro nível de aprendizado. Você não esquece de forma alguma e aí realmente... Dali para frente você não vai cometer nunca mais aquele erro, né? Até um negócio engraçado, recentemente o principal investidor anjo aqui no Brasil, né, o João Kepler, ele mesmo falou que um dos itens lá para analisar onde ele bota dinheiro é se os founders já quebraram algum negócio. Se ele só bota dinheiro para alguém que já quebrou algum negócio, porque ele sabe que o pessoal, se o cara já quebrou algum negócio, já tem uma experiência prática ali, uma vivência do que ele não vai fazer, não vai repetir. Então isso daí já é uma experiência boa, né? Já é um grande diferencial. Então eu acho que tem essa grande diferença que a gente tem que entender, porque a gente tem no Nordeste inúmeros bons talentos, eu vejo muito isso, faço mentoria em vários programas, e o que falta, né, a gente tem realmente uma necessidade de capital de risco, a gente não tem, a gente tem um mercado muito formado por empresas familiares, é um mercado conservador, então a gente não tem capital de risco, diferente do Sul e Sudeste, né? O Sul já está conseguindo atrair capital de risco, ele já batendo ali com o Sudeste. Até um tempo atrás eles eram igual a gente, não tinha capital de risco, só que eles fizeram bem o dever de casa. A gente, infelizmente, não fez e a gente está com essa dificuldade de capital de risco. Então a gente consegue
muitas vezes negociar capital de risco com o Sul e Sudeste, mas não consegue aqui, você não tem aqui no Ceará. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência aí, tudo mais nesse sentido, enfim. Mas é assim que eu vejo como é que organiza esse mercado, como é que a gente está hoje nesse mercado aqui. Sim. Ícaro, pra ti, como é que foi tudo isso? Porque pela sua bio você já estava bem alicerçado, já teve funções importantes em outras organizações. Sim. Como foi pra ti largar tudo para dizer, cara, esse é o lugar, é na Contest que eu quero estar? Então, quando eu comecei a minha jornada profissional, eu pensava em empreender, mas foi até interessante você falar sobre mentor, né, Uchoa? Porque ao longo da minha jornada profissional, ali nos primeiros anos, eu conheci o que eu considero para mim que foi o meu mentor, que foi o fundador da Mobius, né, o Carlos III, e ali na época eu tinha muita vontade de empreender, só que na hora que eu vi o Carlos trabalhando que nem um maníaco lá na Mobius, eu falei, meu Deus, isso não é pra mim não. E aí eu trabalhei muito tempo, acho que eu trabalhei 3 ou foi 4 anos lá na Mobius, e aí na sequência eu entrei na GoCase, né. Só que aí, pô, vendo o Adenilson falar sobre os negócios que ele tocava, e também na época eu já tava, né, quando eu saí da Mobius, eu fui desligado da Mobius, e aí eu entrei na GoCase na sequência, eu já fiquei pensando nisso, poxa, eu acho que tá na hora de eu colocar na prática aqui, né, tudo que eu aprendi, porque a minha experiência, ela sempre foi muito envolvida a produto e vendas, e eu acho que para você abrir uma startup, né, especialmente um software de sucesso, você precisa ter um produto e saber vender ele. Então, se eu tivesse uma pessoa ali que desse match nessa energia e conseguisse, né, executar, porque eu não sou desenvolvedor, né, mas eu sou da área de produto. E aí tivesse uma pessoa que também tivesse essa gana para poder executar, a gente ia conseguir fazer um negócio que sem dúvidas ia dar certo. E aí, né, trabalhando ali na GoCase, com os projetos que a gente tocava e vendo o Adenilson tocar os negócios dele, eu falei, cara, vou chamar o Adenilson para uma reunião com algumas ideias aqui de negócios que podem dar certo e a gente vê se vai para frente ou não. E eu sabia que na época, toda semana chegava alguém convidando ele para participar de alguma coisa. Né? Eu tava tocando, fora a trabalhar com ele, eu acho que eu tava com uns 3 negócios, né? Acho que mais de um sócio, mais de um tava sócio. Maluco nessa época. Tava maluco mesmo. E aí eu cheguei com essas ideias, e aí uma das ideias foi a que, né, a gente gostou da ideia de iniciar ela, que era a Hunts AI na época. E aí, cara, eu nunca tinha me sentido tão realizado trabalhando numa coisa como na época que eu comecei a trabalhar na Hunts AI. Eu ia até 3, 4 da manhã, todo dia ali, assim, não vi. Sábado e domingo deixou de existir, eu fiquei parecendo um monge enclausurado no meu quarto, assim, com a barba gigante, o cabelo grande, mas só trabalhando na frente do computador. E aí, assim, o ritmo de trabalho estava muito legal, mas não estava gerando a receita que aquele ritmo merecia gerar, né? Perfeito. E aí foi quando eu entrei na Best Content e aí essa mesma energia que a gente já tinha ali foi alocada num negócio que tinha um modelo de monetização muito mais rápido, né? E aí a gente começou a ver as coisas dando certo. Claro, foi muito tempo trabalhando sem ver resultado nenhum, porque isso faz parte de empreender também, essa resiliência de você conseguir trabalhar com energia alta sem ver nenhum resultado, porque a maioria do tempo vai ser isso. E aí, quando o resultado começou a vir, a gente tomou uma decisão que talvez tenha sido até precipitada de ficar full time na Best Content. Na época a gente decidiu ficar full time sem nem saber se a gente ia conseguir tirar o nosso salário, mas deu tudo certo, a gente conseguiu tirar o nosso salário nesse primeiro mês. E, cara, desde então eu acho que eu não consigo me enxergar em outra realidade. Eu não consigo me enxergar numa realidade que não seja eu trabalhando pelo meu próprio negócio, empreendendo nas minhas ideias, tendo a capacidade de explorar novas coisas todos os dias, né? Enfim, e ser responsável pelos meus próprios atos 24 horas, porque, querendo ou não, você crescer em uma empresa onde você tem ali, né, uma segurança para poder errar, é completamente diferente de você crescer numa empresa onde o seu erro pode custar o seu CNPJ, né? Então... O mais bacana de conversar com empreendedores é quando eles contam do negócio, os olhos brilham, né? Não sei se a câmera pegou isso bem do Ícaro e do Adenilson, que os olhos brilhavam quando eles falavam o quanto você se doa, né? É uma emoção muito bacana de capturar, assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu bacana, assim, vocês pegam... Um ponto que vocês destacaram, que eu acho que é bem interessante, é quando você se sente parte de algo e você tem a liberdade de errar. Eu acho que são pontos fundamentais que está no contexto do empreendedorismo e no contexto do intraempreendedorismo, né, que eu trabalho muito nessa área para tentar colocar dentro de grandes empresas hubs de inovação que trazem essa questão da liberdade de testar e errar.
Você cria um ambiente seguro para que os profissionais... Porque muitas vezes a gente vê jovens empreendendo e jovens que têm um perfil de empreendedor, mas não gostariam de sair da empresa que eles estão, né? E aí a empresa, às vezes, tem que buscar criar dentro do ambiente que ele está trabalhando lá essa possibilidade de empreender, né? E o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? É um conceito que até algumas áreas o mercado tem falado, mas são pouquíssimas empresas que conseguem levar para dentro de uma empresa tradicional essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem como empreendedores. Né? É exatamente o que o Eric falou, né? Quando a pessoa se sente empreendedor, ela fala, a gente percebe a conexão, a emoção, então a pessoa descobre o caminho que ela vai conseguir trabalhar aquilo ali, ela não trata aquilo como um trabalho, mas como uma jornada de própria evolução da vida dela profissional e também pessoal, porque você se sente realizado. Então as duas coisas se conectam aí, e aí você realmente entende aquilo que às vezes aquela pessoa está trabalhando tanto, você falou no passado, não entendia, né, o ponto de vista da outra pessoa. Mas aí agora que você entrou nesse mundo, aí você agora entende claramente, né, que as pessoas não trabalham por trabalhar, né? Não consideram aquilo um trabalho, elas consideram aquilo uma jornada para construir algo e impactar as pessoas, e é muito bacana isso daí, né? Como o Eric falou, a gente se emociona quando fala do próprio trabalho, isso é muito legal. Muito legal. O propósito também, né? O propósito, exatamente. Quando você entende claramente o propósito e como as coisas se conectam, né? E como eu falei, tá tudo muito conectado, você tem que ter um objetivo claro, esse propósito, os sócios têm que compartilhar desse mesmo propósito, né? Tem que estar todo mundo orientado a ter esse resultado. Aí as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática, né? Então acho que esse é o ponto fundamental dos empreendedores conseguirem ali dar esse primeiro passo com maior assertividade, né? Você realmente dar esse primeiro passo com maior segurança ali e começar a caminhar. Sim. Uma das dificuldades que o pessoal tem aqui no Nordeste é justamente acesso à questão de investidores, acesso a acelerações ali, talvez mentorias que possam trazer resultados, né? Como é que vocês estão pensando a questão de investimento? Já foram atrás, já tiveram contatos bons e ruins? Como é que foi mais ou menos isso daí? A gente teve já uma experiência, né? Foi a única até então, né? E a gente chegou até a final, né? Todo mundo gostou muito da gente em todas as etapas, né? E chegando na final, eles tiveram a conclusão que o nosso mercado era um mercado muito risco mesmo, sabe? E por mais que a gente tenha faturado ali no nosso primeiro ano mais de R$1 milhão, né? Cerca de R$1.500.000, né? Primeiro ano, é muita coisa. Só que eles acabam tendo que pensar sempre no pior, né? Então, assim, deram algumas contestações que a gente, assim, no fim do dia a gente entende, mas não concorda que isso vai afetar o nosso futuro, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o nosso caminho, a gente sabe que o caminho é difícil. Mas quando a gente chegar lá, o negócio vai dar certo, entendeu? Vai dar certo assim, mais do que já tá dando, né, claro. Sim, sim. Então, existem até aprendizados sobre negócio aí, né? Então, assim, sobre o que o pessoal procura, sobre o que investidores procuram, né? Que é o quê? É um negócio mais high ticket, é um negócio que tem uma retenção muito alta. Sim. Né? Então, isso aí começa a entrar na nossa realidade. Cara, a gente não tinha recursos para construir um produto bom no começo, né? Então, a gente estava vendendo um produto ruim. A gente sabe disso. Uma comparação muito boa que eu faço, né, uma analogia, é que a gente tem um balde furado que está toda hora enchendo de água. Que é o quê? Você está enchendo de água, tem muita água ali, sabe? Tem muita água, a gente está com um balde lá que é o produto, está entrando água, a gente está divulgando, olha, tá aqui esse balde, né? Está entrando água, só que está saindo muita gente, né? E está ficando pouca, a gente está sempre segurando aqui no meio, ó, né? Certo. Então ninguém procura isso, né? Sim. E ao mesmo tempo em que investir no mercado que é difícil, é muito rápido, né? Complica, né, essa questão. Então, o que é que a gente pensou? Vamos dar um tempo nessa questão de investimento, porque a gente realmente entendeu que se a gente chegar sempre dessa forma, a gente vai perder tempo, vai trazer todo mundo para investir nesse negócio e vai recusar e a gente vai estar perdendo tempo. Vamos construir esse produto, vamos fazer o que a gente quer fazer? Legal. Né? Vamos chegar lá e falar, é isso aqui. Agora, né? Então, assim,
Eu vou até dar um spoiler aqui, essa semana a gente vai estar lançando um produto novo, né? E é em cima da Best Content Social, que é o produto de criação de conteúdo, onde ele automatiza todo o processo de social media. Então, o que antes a gente automatizava só a criação de conteúdo e o próprio usuário lá agendava ou publicava, ele não precisa mais fazer nada. Ele só vai se cadastrar, criar uma marca. Por quê? Porque ele vai mostrar a marca dele, né? Quando você vai no social media, você vai, olha, minha marca funciona assim, eu tenho essa logo, aqui meus assets, aqui o que ela faz, os produtos que eu vendo, né? O social media precisa saber disso. Então, da mesma forma, ele vai cadastrar a marca, não muda isso, porém, ele não vai fazer mais nada. Ele pode sentar e simplesmente nosso produto vai agendar, vai criar o post dele, baseado no mercado dele, focado no que ele quer, que é venda, engajamento, né? E ali, em cada dia, ele vai postar ali. E até assuntos em alta. Então, assim, CPI da Virgínia, não sei o quê. A gente vai ter lá. Vai ter. Aliás, se o perfil dele fizer sentido para aquilo, né? Se é um advogado que mexe com essas coisas, né? Por exemplo, perfil de advogado. Então, isso aí o que é que faz? Aumentou o nosso ticket. Isso a gente está colocando um ticket bem mais alto, né? O que saiu de um valor de R$ 39,90 que a gente está hoje. Que a gente, na época, vendia por R$ 34,90, na verdade, pela qualidade do produto ruim. A gente vai sair ali para uns 5 vezes mais. 5, 6, 7 vezes mais. Então, assim, a gente vai ter um produto provavelmente com uma retenção bem maior, porque o usuário não vai ver as falhas que ele tem ali, sei lá, no editor. Sim, né? sim. Então, assim, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, Perfeito. assim, a gente vai botar isso para frente, né? E aí a gente vai começar a entender, cara, vamos atrás de investimento aqui para a gente escalar mais para cá, ou mais para cá, né? Para fora, né? Construir melhor as coisas, sabe? Legal. Isso passa também por uma mudança de posicionamento de mercado, que foi outra coisa que a gente percebeu nessa nossa primeira experiência como busca por investimento, né? Atualmente a Best Content ela é bootstrap, então a gente não tem nenhum tipo de investimento, mas uma outra coisa que a gente percebeu quando nós fomos até Porto Alegre para participar dessa rodada de aceleração é que nós éramos os únicos que trabalhavam com o modelo B2C. Na verdade, tinha uma outra empresa que também trabalhava no modelo B2C. A Best Content, teoricamente, ela é B2B. A gente vende para empresas. Só que hoje a gente trabalha no modelo B2B bem mascarado, porque a pessoa que está fazendo a compra com a gente, ela faz a compra no CPF dela, ela não faz a compra no CNPJ. Normalmente são empresas tocadas por uma pessoa, são negócios ali que não faturam, né? A gente rodou uma pesquisa recente, descobrimos que aproximadamente 50% dos nossos clientes faturam ali apenas 10 mil por mês. Então a gente hoje está inserido num mercado que o ticket é muito baixo. Sim. E a nossa ideia, que a gente já começou a explorar, né, a partir desse mês, na venda consultiva, a gente conseguiu atingir mercados maiores ali, clientes que têm ali um faturamento maior. E aí, a partir disso, a gente identificou essa necessidade das empresas, de fato, quererem automatizar, né? Então, até uma coisa para complementar. O nosso produto, quando a gente para olhar para esse mercado, o B2C, a pessoa que ela tem um negócio ali, ela é autônoma, né? Ela é uma nutricionista, ela, enfim, a pessoa que a empresa é a empresa, o nosso produto ele atende. A pessoa cria seus conteúdos, ela alcança ali os resultados, mas querendo ou não, se a gente está falando de um negócio que vai virar milionário, um negócio que vai alcançar uma escala global, a gente não pode estar vendendo para a pessoa física, a gente tem que estar vendendo para a pessoa, né, para a instituição ali. Então, assim, poxa, um questionamento que a gente começou a se fazer, cara, em que momento da nossa trajetória a gente iria ser uma solução que, sei lá, as Casas Bahia ia cogitar contratar? Hoje, nunca. Hoje, no momento que a gente está atualmente, não. Então, por isso que a gente passa por essa pivotada no momento atual, para poder ter um produto onde as big techs, grandes empresas, cogitam contratar o nosso serviço. E aí sim a gente está falando de um jogo que faz sentido a gente, né, jogar lá com os grandes e, especialmente, precisar de investimento. Né? Perfeito. Tem um detalhe importante aí que vocês comentaram, é o seguinte, é porque o perfil do investidor brasileiro, ele realmente é muito voltado para o B2B. Na cabeça deles, né, na maioria, né, porque cada investidor, a cabeça é diferente, então não existe esse negócio de padrão. Né? Padrão. Cada Sim. investidor tem uma tese diferente, a gente tem que ver se a tese dele faz sentido ou não dentro do nosso negócio. Né? E o ponto fundamental é que a maioria dos investidores aqui no Brasil sempre defende a tese B2B. Por quê? Porque na cabeça deles é menos arriscado você lidar com contratos com empresas. Churn mais baixo, né? Exatamente, churn mais baixo, você consegue ali um ticket maior, né? Então dá uma segurança de você conseguir vender um ticket maior, ou seja, você minimiza os riscos de um B2C. Né? Então, como vocês falaram, vocês
vocês são B2B, mas na verdade, né, pegando ali o empreendedor perfil, é mais um B2C. Né? E esse B2C eu já vi que aqui no Brasil, os investidores daqui no Brasil tendem a fugir desse modelo. Eles querem mais segurança, né? Eles querem mais segurança. Né? Aí começa a nossa diferença para o mercado americano, porque lá sim eles são risco de fato. Aqui não, aqui o Brasil, mesmo onde a gente tem ali, como eu falei, Sul e Sudeste, que tem realmente capital de risco no padrão brasileiro, o padrão de brasileiro de risco é muito inferior do americano. Né? Então, realmente tem essa questão da gente ter no mercado aqui sempre os investidores pensando em B2B. Né? E eu acho muito interessante aí vocês terem essa consciência de que o produto de vocês vocês podem avançar, e mesmo com os riscos e tudo mais que os investidores... Porque na cabeça do investidor, muitas vezes ele não vai analisar todos os detalhes técnicos, não vai entender de fato a capacidade de vocês de pegar a tecnologia e virar para um lado e para o outro muito rápido. Ele não vai conseguir enxergar isso. Ele vai tentar analisar ali o engajamento de vocês e tudo mais e tal. Então, ele não chega nesse nível de profundidade. Então, no final das contas, são vocês que têm que fazer uma autoavaliação e saber ali, rapaz, até que ponto, o que nós realmente vamos bancar aqui de risco entre a gente, né? Porque, de fato, analisando o negócio, os negócios de A, eles são negócios que têm pouca barreira tecnológica, certo? Isso é um ponto negativo para o negócio, né? Vocês já devem ter comentado isso, né? Que quanto menor a barreira tecnológica, mais fácil dos concorrentes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma GovTech. Essa GovTech, ela tem uma alta barreira tecnológica. A burocracia para contratar, como é um projeto de engenharia, aí tem a questão do CREA, aí tem um monte de coisa ali que é uma barreira gigante ali para os concorrentes, certo? Por outro lado também, como é uma GovTech, os investidores aqui no Brasil não querem chegar perto, porque a GovTech você não consegue fazer um planejamento para fazer a curva bonita ali do exponencial, não dá para fazer isso, é um negócio cíclico, então você vai crescendo, aí vem eleições, aí vai, então é um negócio maluco, né? Então ele vai crescendo, como não segue a lógica dos investidores, eles não sabem como lidar com isso, né? Então esse é um ponto interessante, né? A gente, como empreendedor, a gente tem que entender, bom, cara, eu acredito no meu negócio, eu estou vendo os números, eu estou enxergando. É difícil a gente passar isso para outras pessoas, né? Então, nessa nossa startup, a gente está bootstrap também ali e tá entrando dinheiro, está crescendo, está expandindo e investimento a gente já deixou lá em segundo plano. Se der, deu, se não der, também vamos embora e acabou-se, né? Então, eu acho que aí é uma vantagem da gente aqui no Nordeste, porque como a gente foi criado na escassez, a gente vai caminhando ali. Então, isso é uma boa vantagem do investidor nordestino. A gente foi criado na escassez e tal, a gente consegue ali lidar melhor com essa falta de dinheiro aí. E um ponto de vista interessante que eu observei aqui é que a extinção de uma nova carreira vai acabar, né? Então, o social media não existia há 8 anos atrás, existia assim, era panfletagem. Aqui, principalmente no Ceará, era uma coisa bem mais básica, não tinha aquela força, e o social media dá o boom com o advento do Instagram e outras marcas. E agora chega o pessoal da Best Content e diz, vai acabar, porque a gente vai entregar uma coisa melhor, mais rápida, com um custo mais acessível. Então, cara, muito bacana entender todo esse movimento e desses planos. Quando que vocês pretendem essa escalada? O lançamento, já estou sabendo que o spoiler já é essa semana. Mas como é que vai ser essa escalada? O que vocês estão imaginando que vai vir aí depois? Eu acho que o Ícaro pode comentar um pouco, né? Ele é o CMO, então ele tem uma responsabilidade bem grande em cima disso. Né? Então, assim, jogou a gente conversa não, cara. E aí, no final, vai ser cobrado. Se não der certo, Cara, assim, como estratégia de validação, né, desse nosso primeiro projeto, a nossa ideia é trabalhar com a nossa base atual, especialmente. Claro que a gente também quer expandir, né, já começar validando o externo, mas inicialmente tentar validar com a nossa base. Claro, como eu já falei, o nosso público ele é diferente do público que a gente quer atingir, mas a gente quer entender se dentro dessa nossa base existem ali pessoas que fazem sentido comprar esse novo serviço. Também é uma forma de validar, né, com menos custo, até porque a gente tem mais de 50 mil contas criadas lá na Best Content que a gente pode trabalhar. E a nível de estratégia de escala, hoje a nossa estratégia ela se baseia especialmente em anúncios e recentemente a gente passou a explorar mais
estratégias de SEO ali para o Google, né? Então, no anúncio, a gente faz normalmente os nossos anúncios ali no Instagram, inclusive o nosso perfil do Instagram tem bastante seguidor por conta disso. Nós já movimentamos um valor ali direcionado a tráfego bem interessante. E a partir desse anúncio, nossa ideia é captar esses leads e qualificar eles, né? Seja por uma página de vendas diretamente e agora, mais recentemente, que a gente tem feito uma qualificação direta com um closer e um SDR. Ou seja, a gente capta esse lead, o lead passa por um processo de qualificação via WhatsApp ou via ligação por um SDR e a gente agenda a reunião para poder fazer um plano mais adaptado ali. E aí é onde entra a grande diferença desse modelo de negócio, porque a gente atuava até então na Best Content. Best Content, por ser um SaaS, o usuário entrava ali no site, ou ele assinava o plano mensal ou anual, e é isso, vida que segue. Agora não, agora o usuário, o lead, ele entra na reunião, a gente faz todo um planejamento ali com ele, e aí traça o orçamento mais direcionado. Então, a partir disso, a gente pretende, né, não fazer necessariamente mais vendas, mas sim melhores vendas. Então a gente, ao invés de precisar de 50 mil usuários, 50 mil clientes para poder fazer um faturamento X, a gente quer precisar de 5 mil clientes para fazer esses mesmos X. Então a ideia é assim que a gente pretende dar escala. Ao mesmo tempo, a gente mantém o nosso plano de recorrência, porque é algo que se renova ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente. E por a gente estar mais próximo, quase que eu faço besteira aqui, por a gente estar mais próximo do nosso cliente, a tendência também é reduzir o churn, porque a gente vai conseguir construir uma plataforma mais adaptada para ele. Então a gente pretende dar escala nessa forma, né? Seguindo esse padrão. Existem empresas muito grandes aqui no Brasil que trabalham nesse modelo, né? Então, assim, acho que o maior exemplo que a gente pode citar é a TOTUS, que é dona de tudo o que envolve, né, ERP e gestão ali de empresas. Então, assim, quando o assunto é B2B, a TOTUS eu diria que é uma das big techs brasileiras para se ter, né, no radar. E, inclusive, aqui no estado a gente tem uma empresa que foi recentemente adquirida pela TOTUS, que é a Suri, né? Então, é uma outra empresa que a gente também está sempre acompanhando para entender como é que eles trabalham e tal. Então, a nossa escala se baseia muito nisso. A Suri é um grande exemplo desse modelo de negócio, né? Esse modelo de fazer um produto ali, o produto deles resolve outra dor, completamente diferente da nossa, mas é um produto também feito, né, moldado para o cliente. Então é assim que a gente pretende dar essa nossa escala, né? E então a gente pretende atacar essas duas frentes ao mesmo tempo. O B2B, claro, o B2C se mantém, a gente segue escalando o B2C da mesma maneira, até porque no B2C é onde a gente consegue, né, vender, a gente tem menos custo de manutenção, se a gente for levar em conta, né? Porque no B2C a gente não precisa alocar ali, né, pessoas para poder acompanhar aquela conta, né, um gerente de contas, por exemplo. Não, o usuário está ali, está ativo, não quer mais utilizar, faz o cancelamento, mas a gente acredita mesmo que a escala está no B2B, né, que é nesse produto high ticket feito aos moldes do que a empresa precisa. Legal, legal. A máquina de vendas sempre é o ponto-chave para que você possa escalar, né? Esse é o santo grau de todas as startups. Vocês já entenderam isso muito bem. Muitas startups que eu faço mentoria, eles não entendem a importância da venda, né? Então eu pergunto, olha, e aí, quem está vendendo? Não, o fulano de tal ali. Não, mas tu não disse que ele era desenvolvedor? Como é que ele está vendendo? Não, de vez em quando ele vende e tal. Então, quando eu faço mentoria, principalmente programa acadêmico, eu vejo que realmente o pessoal não prioriza as vendas, né? E eu acho que o ponto importante assim, a gente tem que ter consciência, né? Uma das falas que, eu não sei de quem é essa fala, mas é que na empresa só tem duas funções, ou você vende ou você ajuda a vender, né? Então isso é o dilema, esse lema, assim, esse direcionamento eu dou para a minha equipe, né? Olha, aqui todo mundo tem que vender, eu tenho que ajudar a vender. Quando você está com o desenvolvimento ali, está desenvolvendo produto, o desenvolvedor está criando produto para ajudar a vender. Porque não adianta, se o desenvolvedor quiser fazer do jeito dele, que não servir para vender, não adiantou nada. Sim. Né? Então, hoje é difícil, quando é pequeno, vocês vão ver que a cultura você consegue manter ali mais alinhado. Né? Quando você começa a crescer e colocar mais programadores, não sei o quê, aí a cultura começa a ficar difícil para você manter a cultura e todo mundo alinhado com a cultura. Mas o alinhamento com o foco da venda, do entorno do cliente, né, focar 100% no cliente, essa tem que ser realmente muito forte para que você possa estar levando ali um produto de sucesso para o mercado. Né? E o segredo ali, às vezes, está aí. Né? As pessoas realmente
E você falou, vocês estão com uma ideia muito clara, né, de como validar o produto, a estratégia e tudo mais. Né? Um dos pontos também que eu vejo que as startups erram bastante, né, é não saber validar. Então eles acham que fazer um formulário perguntando se o pessoal vai gostar daquele produto, validou. Eu disse, não, rapaz, qualquer pessoa que você perguntar, olha, eu estou fazendo um produto tal, eu vou te dar para testar. A pessoa, obviamente, vai dizer, legal, ótimo produto, tal. Ninguém vai dizer para você que o produto não presta, entendeu? Tem um livro... Tem que pagar. Exatamente. Tem um livro que fala exatamente sobre isso, que é The Mom Test, que ele fala sobre perguntas que você tem que fazer para o usuário, e nesse livro ele fala lá que você nunca deve perguntar para sua mãe se algo tá bom. Porque a resposta sempre vai ser sim. Exatamente. Então se você pergunta para um amigo se aquele produto tá bom, vai tá bom, ninguém vai falar que tá ruim. Então isso foi uma das coisas que a gente aprendeu na Best Content. A gente passou quase um ano só trabalhando no produto, sem necessariamente estar vendendo ali. E aí, inclusive, eu estava alocado em produto, eu entrei na empresa alocado em produto, então era todo mundo focado em produto, ninguém vendia necessariamente. E aí o Adenilson que teve essa sacada de falar, cara, vai estudar isso aqui, eu nunca tinha trabalhado com growth antes, e aí ele falou, vai estudar isso aqui, que faz sentido, vamos vender e, cara, vamos deixar o bug aparecer aí na mão do usuário e a gente corrige quando aparecer na mão do usuário. Porque a melhor validação é essa. A melhor validação. Pois é, mas é isso aí. E assim, vocês têm muita consciência que é bom, porque quando vocês conseguem olhar para trás e fazer uma autoavaliação crítica, sabendo que tem que melhorar, isso é muito bom. Né? Quando eu falo com empreendedores que eles acham que tudo está bom no produto deles, eu fico logo preocupado. Esse rapaz tem alguma coisa errada com a sua visão. Sim. Porque não é possível que o produto tenha acabado de ser lançado, tá bom demais, entendeu? Não existe isso, tem alguma coisa muito errada, Com entendeu? certeza. Então, assim, o time certo é você lançar o produto e o mercado dizer, tem um bug aqui, tem um bug acolá e tal, mas o pessoal entende e continuar comprando porque está identificando valor, né? Exatamente. Essa é a lógica, né? A grande jornada de sucesso está em um avião tá voando, você mexer nas peças aí e tal, e fazer o negócio ir para frente. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Perfeito, eu achei... Assim, eu considero que a estratégia de vocês está muito boa, né? E ela está muito alinhada com as startups que realmente estão tendo sucesso ali em escalar. Isso está muito claro para mim. E aí, vamos entrar aqui. Hoje a gente está naquele momento onde a IA tá pegando tudo, tá um monte de coisa aí, o pessoal não sabe o que vai acontecer no futuro, e um monte de gente falando um monte de coisa, né? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Uma pergunta aqui clássica, que é o seguinte, né? Se vocês pudessem, recebesse um robô com IA que pudesse fazer qualquer coisa, né? O que vocês iam fazer, colocar esse robô para fazer primeiro ali, para tirar um trabalho que vocês consideram ali que, cara, qual é a primeira coisa que vocês vão usar? Vocês receberam um computador um robô de $1 milhão aqui da Tesla que faz tudo para vocês. Qual é a primeira coisa que vocês vão pedir para ele fazer? Rapaz, olha, essa pergunta aí... Eu acho que eu iria além, porque eu não quero falar pra ele, eu quero que ele entenda o que eu tô pensando. Nossa, cara, é profundo demais. O que eu tô pensando, ele já entende e vai fazer o que tem que fazer, eu não quero nem olhar pra ele. Quer se livrar do trabalho de pensar. Pense por mim. Não, eu só penso, entendeu? Eu só penso e ele executa. É isso aí, cara. Tá pensando igual o produto dele. O produto é pro cara... Ninguém mais pensar em social media. Esquece esse negócio, né? O produto... Quando você é empreendedor, você tá tendo aquelas ideias, muitas ideias ao mesmo tempo, na sua cabeça você criou uma empresa perfeita, enquanto eu penso ele faz, entendeu? E ele valida, é tipo isso. Pronto, então ele tem que vir um robô para ele, tem que vir com o implante cerebral também, porque aí já conecta lá, então pronto, já não é... a Neuralink, aí fica com o robô. Aí você foi sagaz, cara. Cara, eu pensei muito sobre isso, mas eu acho que eu não consigo chegar no nível de resposta aí, não. Mas pra mim, se eu botar esse robô pra fazer uma daily por mim aqui, pra poder continuar trabalhando, tá ótimo. Mas se bem que hoje, antes de vir pra cá, eu tive que pedir o iFood, eu demorei muito tempo escolhendo. Então, se tivesse um IA pra escolher por mim no almoço, também seria... Olha, também, se o iFood fizer isso aí, cara, vai dar muito certo. Então já foi mais minimalista, né? Não, o cara que já fechou e puxando de outro, tá mais simples aqui. Meu robô também vai fazer o que o dele faz? Olha, também fizer... A versão dele é de $10 milhões. É complicado. A minha tá barata. A versão dele já vem com componentes acessórios para vender a mais. O empreendedor até aqui. Não, é isso mesmo. Mas é isso, a gente está passando por essa revolução, né? A gente tem muitas ideias aparecendo no mercado de IA. Pessoal, eu acho muito bacana aqui que vocês estão compartilhando aí ideias muito
claras, né, de para onde as coisas estão indo, como botar um negócio. Eu acho que falta muito nesse mercado aqui aqui do Ceará, né, a gente aprender com bons exemplos. Eu acho que esse é o ponto, né, que eu acho que exemplos como vocês, que pensam, analisam, testam, erram, acertam, cara, esse tipo de coisa que tem que ser compartilhado na prática. Compartilhar para as outras pessoas entenderem, para as outras pessoas começarem a empreender do jeito certo. Né? Porque uma das coisas que eu vejo muito, né, fazendo mentoria, eu vejo que a gente tem mentes brilhantes aqui no Ceará. Né? A gente tem empreendedores que têm um produto excelente, mas eles não tiveram orientação, às vezes, para poder levar aquela ideia para frente, poder girar, né, fazer um negócio. Né? Já teve uma mentoria que eu fiz que o pessoal tinha construído uma máquina pequena, portátil, assim, mais ou menos desse tamanho, que ela tirava, né, a umidade do ar e gerava água, né, ali. E aí ele disse, rapaz, vocês testaram isso em vários locais aqui, já tinham testado, né, e aí você vê interessante, né, a gente tem um problema hídrico, né, essa necessidade de estar investindo em açude, não sei o quê, mas a nossa umidade é muito elevada. Então, realmente, soluções que tiram da umidade do ar e geram água, elas realmente podem escalar, numa escala grande, pode resolver todo o problema do Nordeste. Né? Só que aqui, ideias boas, produtos bons, mentes geniais, sem dinheiro, não resolve nada. Né? E aí vocês aí estão indo nesse caminho do bootstrapping, né, porque realmente depender de investimento aqui no Nordeste é algo realmente que a gente não pode ter nunca. Assim, a gente ainda vai demorar um certo tempo aqui no Nordeste para a gente ter realmente capital de risco, ajudando empreendedores a chegarem naquele nível mais avançado. E a gente está tendo esse momento da IA com várias possíveis ideias, vocês estão ali, né, nessa empreitada, analisando, testando e tal, não sei o quê. Cara, esse é o caminho do sucesso, né? Acertar, errar, acertar. Eu achei muito legal aqui essa jornada que vocês estão tendo, né? E assim, estamos chegando no final do nosso podcast, infelizmente, né? A gente não pode demorar muito, né? A gente tem um tempo aqui para fechar. E eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês deixam de grande aprendizado ali para a gente poder partilhar, que vocês acham que é importante, de melhor insight aí para o pessoal que vai... de empreendedorismo? Fique à vontade para compartilhar o que você acha que faz sentido nessa jornada. Eu acho que eu dei alguns aprendizados já, né, durante a minha trajetória, eu falei bastante, mas para finalizar, eu creio que tem para quem está empreendendo, tem vontade, principalmente nesse nicho de IA, né, que é algo que é muito rápido, né, é você nunca prender seu produto a uma funcionalidade ou só uma automação, sabe? Sabe aquele produto que é muito simples, né? Que, por exemplo, eu poderia ter lançado a Best Content só criando o design e o texto, né? Só que imagina só, o GPT lançou aí, né? Ele gerando agora arte também, né? Então a gente não vai concorrer com o GPT, impossível. Mas ao mesmo tempo, se a gente já tem um agendador, o GPT não vai ter um agendador. Pode até ter, e se tiver, não importa, porque a gente está focando num ecossistema para fortalecer naquele setor ali, né? Então, assim, beleza, o GPT é genérico, então, assim, ele não vai chegar ao nível que a gente pode chegar especificando toda essa parte de criação de conteúdo, social media, né? Criando post para LinkedIn, para tudo que for possível, né? Então, acho que é sobre isso, é você realmente conseguir prender seu usuário, né? Então assim, quando teve esse boom das IAs, a gente tinha muitas empresas que lançaram com funcionalidade, pegava a API e lançava ali, leitor de PDF que vê onde é que tem um texto. Aí, nessa época, o GPT não tinha um upload de PDF, não tinha, mas ele lançou, mas a empresa faliu. Então, tinha muitas funcionalidades desse tipo. Mas imagina se ele tivesse lançado alguma coisa a mais ali, sei lá, não sei agora, mas imagina que ele, além de ler o PDF, né, ele enviasse para algum canto, sabe, gerasse um e-mail e enviasse em massa, por exemplo. Ele já tem uma funcionalidade maior ali, a qual o GPT não faz hoje. Isso, também. Perfeito. Dando um exemplo, acho que é um bom aprendizado aí. Pô, eu tava pensando aqui, né, no tudo que a gente passou, e assim, eu acho que se tem um conselho que eu gostaria de dar para alguém que está começando o seu negócio, que tá, enfim, tem esse objetivo, é viver sempre no modo crise. Você sempre colocar na sua cabeça que você está vivendo no modo crise. Porque os maiores problemas que a gente já chegou a passar, eles vieram logo após momentos muito bons. E eu acho que esses são os momentos mais perigosos quando você está empreendendo, né? Primeiro é o momento quando está tudo dando errado. Isso é muito perigoso, porque você pode se desmotivar e acabar largando o seu negócio, né?
E o segundo é quando tá dando tudo certo, que aí você acha que você é o super-homem e que qualquer outra coisa que você fizer vai dar certo, só que não é bem assim. Não é, o sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Então, você precisa estar sempre com a sua cabeça o modo crise, né? E outra coisa que eu queria falar também é que a gente falou muito de IA aqui pelo nosso produto ser de IA, mas a IA ela também é uma coisa que tem que estar na rotina, tem que estar no dia a dia. A inteligência artificial não é uma coisa que hoje em dia se restringe a grandes empresas. Ela, na verdade, vem para ajudar até muito mais as pequenas empresas. Então, a gente está vivendo uma época que nunca foi, vou falar bem entre aspas, mas nunca foi tão fácil se ter uma empresa unicórnio, por exemplo. Unicórnios com tão poucas pessoas fazendo parte do time, porque muita coisa é automatizada. Então, antigamente, para você ter para uma empresa chegar no nível de unicórnio, né, que é valer 1 bilhão, ter um valor de mercado de 1 bilhão, essas empresas tinham 500, 600 pessoas. Hoje em dia você tem empresas chegando nesse patamar ali, algumas delas com 50, né? Como é o caso do Telegram, que a gente vive falando, a gente sempre fala, o Telegram tem 30 ou é 50? Alguma coisa assim, né? 30 pessoas. Então você olha pro Telegram, uma empresa, né? Claro que não é a inteligência artificial que fez isso, mas hoje, além do Telegram, tem várias outras que também chegam nesse ponto. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estar sempre muito ligadas. A inteligência artificial não é só você abrir o ChatGPT e pedir para ele escrever uma copy. Você tem que usar o ChatGPT e outras, e automatizar, e a integração. Então, esse conhecimento nunca esteve tão acessível e todo mundo da empresa precisa ter um conhecimento mínimo nisso para poder avançar com mais velocidade. Legal, legal. Infelizmente, na verdade... Eu senti falta só do meu caderninho aqui, porque eu acho que eu escreveria um livro, só porque eles falaram. Pois Aí eu é. botava eles na bibliografia, só pra dizer assim, foi eu que pensei, mas agora não é. Cadê? Pois é, realmente aprendemos bastante. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço aqui os nossos entrevistados aqui que cederam um tempo aqui para a gente aprender, para a gente debater. Agradeço aqui novamente a companhia do Eric Echai aqui, que pôde acompanhar e fazer um conteúdo de alta qualidade para você, ouvinte, que quer aprender, entender, saber o que é verdade, o que é mentira e aprender com quem faz. Aqui a gente hoje teve uma jornada muito bacana porque a gente falou com quem está fazendo, acertando e errando. E é esse tipo de conteúdo que o nosso canal está se propondo a levar para você. Estamos aqui nas instalações da Unifometro, que cedeu as instalações para que a gente possa fazer essas filmagens e levar conteúdo de qualidade para todos vocês. Eu peço que nos acompanhe, marque seguir, acompanhe a gente nas redes sociais. Se for no YouTube, clica no sininho, enfim, manda esse link para todo mundo que você achar que precisa ouvir esse podcast e a gente vai continuar produzindo conteúdo de alta qualidade. Muito obrigado aí pela sua audiência.